Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse nosso canal maravilhoso Enriqueça com Consórcio. E hoje eu vou ensinar você 5 perguntas para você gerar necessidade na cabeça do seu cliente e você conseguir vender consórcio até para bonequinho de neve. Então esse vídeo está imperdível. Então se você ainda não é inscrito no canal, você vai fazer o que agora? Se inscrever. Você vai também clicar no sininho para quando surgir um vídeo novo, você tá ligado. Você vai estar aqui. E também já clica aí no gostei ou no dedão para cima ali, que tá tudo certo. Você vai ajudar com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que mais vendedores de consórcio possam ser impactados por um conteúdo de valor. O melhor conteúdo do mercado de consórcio está aqui com todo o nosso time, o time do Enriqueça com Consórcio, tá bom? Se você também ainda não me segue no meu Instagram, segue lá no @consórcio sincero. Você vai ter o melhor conteúdo do mercado de consórcio para você acompanhar todos os dias. Todo dia tem post novo, todo dia tem uma dica nova para você aprender a vender mais, ter sucesso e sair da mediocridade, ser um vendedor que enriquece mesmo vendendo consórcio. Tudo bem? Hoje, 5 perguntas para você vender consórcio até para bonequinho de neve. Há uns dias atrás até fiz um post sobre isso. Sabe por quê? Porque assim, o vendedor de consórcio ele tem que entender que para ele conseguir gerar necessidade na cabeça das pessoas, ele tem que fazer o quê? Perguntas. A pergunta faz com que as pessoas pensem. E o nosso trabalho é colocar a cabeça das pessoas para pensar. Vai lá a primeira pergunta. Vamos lá. Você já possui um planejamento de aposentadoria imobiliária? Agora sim, você está lá no teu dia a dia conversando com teus amigos, está numa roda lá de pessoas, você está trocando ideia, você vai falar assim, cara, beleza, tudo certo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já possui um planejamento para você criar uma aposentadoria imobiliária na sua vida? Eu faço muito essa pergunta, sabia? Por quê? Porque o consórcio, ele pode servir para o cliente montar uma estrutura de aposentadoria e não depender do INSS, por exemplo. Hoje existe uma fala, né, no mercado assim, mas eu não vou conseguir me aposentar, não vou conseguir, não sei o quê, eu não vou conseguir. Porque a aposentadoria, poxa, o consórcio tem uma ferramenta fantástica para isso. Se você pensar em um planejamento de contemplação para daqui 5 anos, pense que você vai conversar com um amigo seu que tem 30 anos. Aí você vai mostrar o seguinte cenário para ele. 30 anos, quando ele tiver 35 anos, ele vai ter um imóvel. Você vai fazer exatamente o que eu estou te mostrando aqui no meu caderno. Ele tem 30. Quando ele tiver 35 anos, ele vai ter um imóvel. E aí o que vai acontecer quando ele contempla? Ele compra um imóvel. Vou escrever aqui, compra um imóvel e aluga. O que vai acontecer? Quando ele compra o imóvel e aluga, o aluguel paga a parcela dele. E aí sobra dinheiro no caixa para fazer o quê? Outro consórcio. Para quando ele tiver 40 anos, ele ter 2 imóveis. O que vai acontecer? A mesma coisa, compra o imóvel e aluga, o aluguel paga a parcela. Quando ele tem 45 anos, ele vai ter 3 imóveis e inquilino pagando parcela. Quando ele tem 50 anos, ele vai ter 4 imóveis. Quando tiver 60 anos, ele vai ter 6 imóveis. E quem está pagando a parcela desses imóveis são os inquilinos. Fora que o imóvel valoriza. E esse seu amigo que você trocou ideia numa conversa prática, ele vai agradecer você o resto da vida porque você ajudou ele a construir uma aposentadoria imobiliária. Então você está numa roda de amigos, peça para a pessoa assim, cara, você já tem algum tipo de planejamento para aposentadoria imobiliária, por exemplo? Para fazer, o que é isso, meu irmão? Não vamos conversar agora sobre isso? Vamos deixar para essa semana, eu vou marcar uma reunião contigo. Vamos trocar essa ideia, eu vou falar um pouco mais sobre isso contigo. Marque reuniões. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Quantas reuniões você precisa fazer para conseguir fechar sua meta no final do mês? Então, é uma reunião que você marcou estando em uma roda entre amigos. Isso se chama Foco 360, que inclusive é uma das fases do tabuleiro do consórcio. Se você ainda não conhece o tabuleiro do consórcio, você precisa conhecer ele hoje. Tá? No link aqui embaixo você vai ter acesso a uma página que lá eu explico toda a forma de utilização do tabuleiro do consórcio dentro do nosso curso, tá bom? Inclusive, se você não é aluno ainda, você tem a grande oportunidade de se inscrever hoje. Beleza? Muito bem, mas qual que é a segunda pergunta? Depois que eu fiz a primeira pergunta, beleza? Qual que é a segunda pergunta para que você possa gerar
necessidade na cabeça da pessoa. Pergunta assim, cara, mas beleza, você tem já um planejamento para trocar o seu carro? O cara fala assim, como assim? Cara, você não tem nenhum planejamento, você tem um carro massa, um carro legal, mas você tem algum planejamento para trocar esse teu carro no futuro? Faz essa pergunta, o cara fala assim, como assim? Sabe? Não é perguntar se o seu cliente está pensando trocar de carro, que é o que geralmente as pessoas fazem quando vão prospectar. Nada disso. É perguntar se ele já possui um planejamento para trocar o carro no futuro. Muitas vezes você está atendendo aquele cliente imediatista porque você gerou nele o imediatismo. Você está falando assim, ah, cara, tá pensando em trocar de carro? Faz um consórcio, dá o lance e seja contemplado. Aí você vai lá, vê média de lance, isso e aquilo. Não, troca a pergunta. Você tem algum planejamento para trocar seu veículo no futuro? Olha que loucura. Assim você não vai precisar trabalhar esse imediatismo, mas vai gerar conscientização. Eu falei no início do vídeo. O nosso trabalho é gerar conscientização na cabeça das pessoas, é fazer as pessoas pensarem, tá bom? Terceira pergunta para você fazer no seu dia a dia. Cara, olha que loucura isso. Tem uma coisa na tua cabeça, em mente. Todas as pessoas que já possuem um imóvel, no futuro, elas precisarão fazer o que nesse imóvel? Uma reforma. Aí você está conversando com uma pessoa que já tem um imóvel, você vai perguntar assim, viu, o imóvel, aquele imóvel que você tem, para quando que ficou a reforma desse imóvel no futuro? O cara fala assim, que? Eu não preciso fazer reforma no meu imóvel. Claro, você não precisa fazer agora. Mas e no futuro? Será que você não vai precisar fazer uma reforma lá? Sei lá, aumentar lá o pátio, colocar uma piscina, fazer um salãozinho de festa naquela área atrás que tem lá? Ah, sei lá, e se eu penso no futuro? Cara, com certeza, você tem que pensar no futuro. Mas eu trabalho com consórcio, é uma forma de você planejar para que lá no futuro você tenha isso. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião essa semana para eu te mostrar algumas opções. Tá vendo? Roda de conversa, foco 360, perguntas que você tem que ter na ponta da língua para falar para as pessoas, tá? Você tem que estar atento a todas as oportunidades. Todas as pessoas precisam reformar o imóvel no futuro. E com certeza na tua rede de relacionamentos, as pessoas que estão próximas a você, existem pessoas que têm imóveis. E esses imóveis vão precisar ser reformados. E você pode planejar isso com o consórcio. Tá bom? Quarta pergunta. Aí você vai falar, você está numa roda que tem alguns empresários, você vai fazer a pergunta assim, cara, qual que é a taxa que a tua empresa paga hoje para captar crédito no mercado? O empresário fala assim, hã? Vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Toda empresa capta crédito no banco para ter fluxo de caixa, para jogar dinheiro, injetar dinheiro na empresa, para fazer investimentos. Toda empresa. Eu estou gravando esse vídeo aqui em um momento em que a taxa Selic está acima de 13%. Então, o crédito para fazer esse tipo de captação está caríssimo, está altíssimo. E grandes empresas não estão conseguindo injetar capital porque não conseguem pegar crédito no banco. Agora, quando você está no meio de bons empresários, pergunta assim, viu, mas lá na tua empresa, qual que é a taxa que você paga para tomar crédito no banco para fazer fluxo? Cara, você tem uma pergunta muito boa na mão, que eu estou te ensinando aqui de graça. Imagina o que você vai aprender dentro do curso. Mas enfim, o curso, inclusive, o link está aqui para você se inscrever. Faz essa pergunta. Ó, com o cenário de juro alto, os grandes empresários que são inteligentes, eles estão desesperados por taxas mais baixas. E você pode fazer uma transação com consórcio. O empresário comprando a casa dele, que está na pessoa física, levantando capital, enfim. Aí você pode checar as regras da tua administradora para fazer esse tipo de operação. Mas trabalhe com grandes empresas. Eu trabalho com grandes empresas que precisam levantar capital para várias situações. E a taxa, é importante que você saiba fazer cálculo de custo efetivo total de uma operação para justamente conseguir mostrar assim, ó, empresário, você hoje está pagando 1,2, mas eu tenho aqui uma operação a 0,17, a 0,2, a 0,3, a 0,4. Aí é importante que você saiba fazer o custo efetivo total da operação de um consórcio, que inclusive você aprende isso no ABC do consórcio,
que é a primeira fase, inclusive, do tabuleiro do consórcio. Se você não sabe o que é tabuleiro do consórcio, clica no link que tá aqui embaixo, vai ter um vídeo que eu vou explicar sobre isso, tá bom? Mas beleza. Então, essa é a quarta pergunta. Você tá no meio de alguns empresas, viu? Qual que é a taxa que você paga hoje? Ah, como assim? Cara, eu sei que você é um empresário que, né, quer captar. Essa semana vamos marcar uma agenda. Eu tenho boas opções de crédito para você através do consórcio. Quero mostrar algumas estratégias. Marcou a reunião. Numa conversa prática, perguntas que você vai jogando com as pessoas, tá bom? Olha essa outra pergunta. Isso aqui é muito louco. Você já pensou construir uma carteira de investimentos com retorno médio de 2% ao mês? Já pensou isso? O cara fala assim, hã? Você pegou o que eu falei? Você já pensou em construir uma carteira de investimento com retorno de 2% ao mês? Até você tá pensando assim, como assim? Onde é que tá o consórcio nisso? Ó, hoje existem operações de compra e venda de carta contemplada que nos piores cenários o cliente ganha 2% de rentabilidade ao mês com simplesmente o fato do cliente ter pago as suas parcelinhas contemplado e aí as empresas, ele pode vender a carta contemplada. No meu caso aqui, eu compro as cartas contempladas dos meus clientes. Então você pode propor isso para o seu cliente também. Como que funciona isso? Para elucidar. O cliente hoje, as pessoas estão buscando formas para aumentar os rendimentos das suas aplicações. No passado, com Selic baixa, isso era grotesco, mas hoje, grandes investidores, eles conseguem rentabilidade de 1 a 1,5 ao mês. Quando você fala para uma pessoa inteligente que faz conta que você consegue um produto que vai ajudar ela com pelo menos 2% de rentabilidade, ela fala assim, quê? Como é que funciona esse negócio? Aí você tem que saber como fazer isso. Por isso que você tem que entender dentro do ABC do consórcio como faz essa jornada, tá bom? Agora, se você quer saber mais, Wesley, me ensina como faz esse cálculo no HP para eu mostrar para o meu cliente a rentabilidade de 2% ao mês, deixa nos comentários aqui desse vídeo falando assim, faz o vídeo mostrando a rentabilidade, que eu faço um vídeo falando sobre isso e eu subo aqui no YouTube. Então, você tem que dominar o produto. Veja que vender consórcio não é simplesmente comprar um carrinho, comprar uma moto, comprar uma casa. Vender consórcio também é levantamento de patrimônio, aposentadoria imobiliária, capital de giro, fluxo de caixa, retornos altos de investimento. O consórcio é um produto maravilhoso. Só que você, vendedor, você tem que saber como mexer dentro dessas variáveis e dentro dessas estruturas. Tá bom? Quero fazer mais um convite. Se inscreva no canal aqui. Falei para você que eu ia dar 5 perguntas para você vender consórcio até para bonequinho de neve. Tá entregue o vídeo. Faça essas perguntas, deixe isso anotado. Se inscreva no canal. Seja meu aluno também. Clica no link aqui embaixo. Não perca a oportunidade. Olha o conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito já é bom. Imagina o pago. Imagina a hora que você colocar dinheiro no meu bolso. Porque eu fico feliz. Eu fico feliz com pessoas que colocam dinheiro no meu bolso. Por quê? Porque lá eu entrego com força mesmo o conteúdo. Isso aqui é uma amostra, é um gostinho pequenininho. Beleza? Seja meu aluno. Clica no link aqui e bora para a próxima aula.